Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Dando meus questões sobre alguns assuntos recentes que ainda estão acontecendo, né? Primeiro eu vou falar da escala 6x1 da votação contra ou a favor e das repercussões, principalmente dos deputados, assim também. Primeiro porque assim a votação é da proposta que basicamente visa proibir ela, mais uma vez, né, o Brasil e os brasileiros pensando praticando a pós-venção, né? Ou seja, reforçando a tranca depois que o ladrão arrombou ela. Perfeito? Porque o que vem antes disso é o seguinte: primeiro, o trabalhador brasileiro ele é extremamente improdutivo, isso pela baixa qualificação, por absenteísmos e várias outras coisas. Segundo, os salários também são baixos, tá? Que não compensam. É que nem, por exemplo, saiu uma pesquisa que dizem que o Nordeste sofre uma escassez de mão de obra formal porque simplesmente as pessoas que preferem receber o Bolsa Família. Eu não vou entrar em valores, né, que dizem, mas assim, se você receber o que vai 600, 700 reais por mês, realmente me parece menos ruim do que, por exemplo, trabalhar, né? Me parece menos penoso do que trabalhar 6 dias por semana e ganhar pelo menos 4 vezes isso, certo? Bom, mas enfim. Então o que acontece de qualquer forma, realmente isso tem implicações assim na sociedade. O brasileiro tem pouca qualificação. Segundo, ou seja, isso torna ele improdutivo, mas também tem empresários que não investem em tecnologia, digamos assim, para dirimir esses problemas. É o caso também de muita gente que quer ser um empreendedor sem ter dinheiro para empreender e crédito para isso também, né? Certo? É que nem, por exemplo, dependendo do tipo de empresa, do tipo de negócio, você tem que ter reservas para operar até um ano, assim, no vermelho, ou um ano ou mais, certo? Mas o que acontece? Você quer esse lucro imediato. Por quê? Porque ele não tem dinheiro, entendeu? Esse empreendedor. Isso já mostra que o ambiente de negócios no Brasil já é ruim. Alguém tentou melhorar? Não. O que mais se pode se dizer? Além de também tarifas alfandegárias que evitam que o Brasil continue progredindo e melhorando a qualidade da produção de bens e serviços. Bom, enfim, vamos para outro ponto. Então, assim, a reação dos deputados, você vai ver uma esquerda dizendo que isso é um estado de escravidão, e porque você vai estar atrelado ao trabalho, e de fato né? Porque assim você vai, digamos, eliminar a ilusão do sábado, né? Vai jogar já pro domingo, que aí o cara vai ter o tormento de estar no domingo, tudo mais. E daí já chega em casa cansado e já acorda no domingo e já vai dormir com a musiquinha do Fantástico. Então nem teve tempo de se iludir com o sábado, né? Bom, enfim, também temos os outros lados dizendo que que tem gente que é comunista, que é coisa de comunista, que é coisa de gente que não quer trabalhar, que procura outro emprego. Isso daí eu concordo, mas afinal de fato, o salário provento tem a cara que a gente tem. Só que o que acontece é o seguinte: essa pessoa que não se qualificou,
que não tem condições de exigir, ela não pode ficar vulnerável assim. Isso, muito pelo contrário, ironicamente, é uma coisa de esquerda, até um pensamento de esquerda, de que você deve se esforçar para o trabalho, se matar. Ironicamente, as pessoas que acusam quem é contra de ser comunista, digamos assim, não, muito pelo contrário, está regulando o mercado. Não que a esquerda em si esteja desregulando, é claro. Ambos estão disputando pontos diferentes de uma regulação, perdão, de mercado. Mas assim, como eu disse, isso daí é aquele negócio, independente de qual for o resultado, não deve ter grandes avanços na economia. Por exemplo, o trabalhador japonês que a gente vê trabalhando, sei lá, em alguns momentos 20 horas por dia, né? Dependendo, por exemplo, ele é tão produtivo quanto um trabalhador americano. Ou seja, e aí, quando você pensar em trabalhador americano, pense no Homer Simpson mesmo, Potato Man. Entendeu? Então, assim, você pensa no japonês super dedicado com afinco, e no Homer Simpson um pinguço, né, digamos assim, que trabalha 8 horas por dia, né, e de qualquer forma produz basicamente a mesma coisa que o japonês disciplinado, cheio de honras e tudo mais, do Bushido, digamos assim, Bushido. Entendeu? Então, assim, isso daí é um problema. É que nem, por exemplo, os salários nos Estados Unidos em 50 anos subiram em média 15%. Ou seja, os americanos tiveram um aumento de salário de 15% em 5 décadas, salário médio nos Estados Unidos. Eu acredito que no Brasil deva ter sido um valor maior, porém, com o desenvolvimento e aprimoramento tecnológico, o ganho de poder de compra deles acabou sendo bem maior, a ponto de não se notar quase nenhuma inflação, digamos assim. Já no Brasil, tem gente tentada a imprimir dinheiro porque acha que isso resolve. Tem gente que acha que é o governo magicamente. Perfeito. Então, assim, de fato, a gente tem duas regulações que são, como eu disse, reforçar a tranca depois que o ladrão já entrou, já arrombou a porta, já roubou tudo. Por quê? Porque, assim, você vai ter gente que não se qualificou, você vai ter um excedente de mão de obra, que vai estar extenuada. Você também, essa gente, se você for ver, são todos voltados para CLT, são seletistas, né? Então, assim, a ideia é manter isso para ter arrecadação de previdência e tudo mais. Se você for ver como são trabalhos regulares, eles contribuem mais, eles pagam mais, digamos assim. E, bom, basicamente isso daí vai afetar quem? As camadas mais baixas, como os pequenos empresários, e os trabalhadores de classe média baixa e classe baixa, certo? Porque simplesmente, como eu disse, é onde estão os empreendedores que não têm dinheiro para empreender, e também os trabalhadores que não se qualificaram. Perfeito? E isso que é o que mais pesa, entendeu? Como sempre, a sociedade assim contra, o governo e o Estado contra a sociedade, certo? E, bom, de um lado você tem o bem-estar, que não é garantido, e também no outro você tem um ganho de produtividade, que também não é garantido. Então, o que for, todo mundo vai sair perdendo. E no máximo que a gente vê é também, de novo, um pensamento, a mentalidade brasileira, né, de que
tudo se resolve assim com políticos e principalmente naquela ilha da fantasia chamada Brasília, né? Bom, e o que dizer disso? Não tem que dizer, só ficar tristonho sobre isso, tá? É só ver e ver que não vai, independente de quem for, vai todo mundo sair perdendo. Perfeito? Não vai ter uma grande revolução social assim. Eu pressuponho. E segundo que assim, como eu disse, quem tem qualificação nem se preocupa com carteira assinada. Ele prefere receber quem tem um nome no mercado, digamos assim, ele vai preferir receber, é claro, como MEI. Porque afinal ele vai pagar um imposto como se fosse uma empresa e vai receber mais do valor que ele trabalha, né? É até desse motivo que a uberização, digamos assim, remoralizou o trabalho, né? Porque você vê pingando um pouquinho o que você está ganhando, você está vendo chegar, ao contrário do trabalho onde você trabalha 30 dias e recebe depois de um mês, certo? E você passa pelo menos uns 15 dias antes contando moedas assim, né? E, bom, complexo o assunto, mas e também só para terminar, teve na Guatemala que foi a mãe que reclamou do filho ter sido morto, né? O filho que foi assaltar, acordar cedo para trabalhar, que é o assalto, o trabalho dele. Como eu disse, assim, realmente é revoltante, mas é o que eu falei, digamos assim, das vítimas da sociedade, né? Como dizer? Como dizer isso de um modo que esclareça? Bom, basicamente a pessoa, essa mulher, o marido dela deve ser assaltante, os pais, a família todas devem ter algum envolvimento com o crime, como desse cara que foi morto. Então, como acontece muito aqui. Então, assim, é normal que ela se sinta revoltada, né? Ele roubava, mas não matava, né? Batia, mas não matava também. Então, assim, essa indignação, né? Mas aconteceu na Guatemala, contudo, não é um cenário muito diferente do Brasil, assim, dessa gente que já vive vinculada no mundo da criminalidade. Bom, e é só, obrigado e seja feliz.